Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento vocês estarão vendo este vídeo. Voltamos aqui ao nosso cenário, ao nosso local de gravação, agora muito mais amparado. Peço desculpas por aquele vídeo, né? Pelos barulhos, pela qualidade não suficiente para vocês, mas eu precisava falar, né? Inclusive a gente está gravando hoje, terça-feira. Daqui a pouco tem Corinthians. E aí vamos ver, né, o que vai ser desse Corinthians aí de Fernando Diniz. Então pode ser que a gente tenha mais um vídeo ainda nessa semana. Mas hoje não viemos falar de Corinthians, não viemos falar de futebol, nem de o Neymar, se ele estava realmente coçando a orelha ou não. Viemos falar de Fórmula 1, mas como assim falar de Fórmula 1 se não tem Fórmula 1 já há um tempão? É verdade, mas nós temos aqui uma notícia importante, tá? Que eu quero trazer aqui para vocês. Tá aí na tela. As mudanças da Fórmula 1 para 2026. Mas você fala assim, pera, Tiagão, a gente já sabe das mudanças, a gente está vendo tudo que vem acontecendo, todas as críticas que estão sendo dadas por pilotos, por quem assiste, não tá legal. Pois é, houve, né, um boato de que poderiam ter mudanças para o GP de Miami no começo de abril. Esse boato esfriou um pouco. Só que aí, nessa semana, né, mais precisamente como ontem, a FIA publicou aqui, né, que a gente pode perceber aqui no dia 20 de abril, 16 horas e 19 minutos do TC, né? A gente tem que fazer só, obviamente, a questão da conversão para o horário oficial de Brasília, mas fato é que a FIA publicou uma nota dizendo das mudanças, tá? Então, e já muito provável aplicadas no GP de Miami. O que acontece, né? A gente sabe que as coisas na Fórmula 1, elas precisam de aprovação, depois que isso é compartilhado, isso a FIA, tanto como as equipes podem pegar e entender como que vai surtir efeito, né, na imprensa, na mídia e tudo mais. Então, a gente não pode cravar que para o GP de Miami, tudo que a gente vai ver aqui que mudou vai ser aplicado, mas é muito provável, tá? Senão a FIA não teria soltado essa nota. Bom, o que mudou então, tá? Só para a gente contextualizar aqui um pouco. A Fórmula 1 de 2026 ela é uma Fórmula 1 nova, isso é fato, né? É uma Fórmula 1 nova que utiliza muito mais o conceito do elétrico. E o que veio acontecendo, né? Já nos testes de pré-temporada, foi se observando que não estava muito legal, não estava muito vistoso, porque os pilotos eles tinham que parar de acelerar na reta para recuperar a bateria, para poder usar no próximo trecho. E o que a gente percebeu nas corridas que aconteceu foi realmente de que a Fórmula 1 está um pouco estranha, né? Houve sim disputas interessantes, ultrapassagens e tudo mais, mas para quem gosta de Fórmula 1 e para quem assiste, está um pouco artificial. Então, esse é o contexto e por isso que veio algumas mudanças em relação à qualificação, à corrida e também muito por conta, lembra do nosso vídeo que a gente fez sobre o acidente do Berman? Pois é, isso também chocou bastante porque fazia muito tempo que um piloto não sofria um acidente no qual ele saía machucado. Batidas fortes na Fórmula 1 a gente já presenciou. Inclusive o próprio Fernando Alonso saindo ali, parecia que só o cockpit do carro ficou ali intacto, mas ele saiu andando, né? Então a Fórmula 1 hoje, os carros eles são super seguros, é óbvio, né? É um esporte de risco, de alta velocidade, mas comparado ao que era antigamente, a Fórmula 1 é bem segura. Só que isso deixou uma brecha aí e pode, querendo ou não, apagar um pouco dessa reputação de segurança. Bom, enfim, vamos lá para as demandas, tá? Então, diversos ajustes ao regulamento de Fórmula 1. Foi acordada uma reunião online entre a FIA, né, a FIA é o órgão regulador da Fórmula 1, os chefes de equipa, os CEOs das fabricantes de unidade de potência e a FOM na segunda-feira. As propostas finais apresentadas durante a reunião foram resultado de uma série de consultas e tudo mais. As discussões sobre possíveis ajustes foram baseadas em dados coletados nos 3 primeiros eventos, como foi para vocês, Austrália, China e Japão. Por quê? Era para a gente ter o Grande Prêmio de Bahrein e Arábia Saudita, e até o momento em que eu gravo esse vídeo, ainda existe toda uma tensão, tanto política, tanto militar, em relação à guerra que vem sendo travada aí, principalmente entre Estados Unidos e o Irã, tá? Então, muito por conta da guerra, isso vem afetando diversas partes do universo e, obviamente, a Fórmula 1 não ficou fora desse contexto. Então, os grandes prêmios do Bahrein e Arábia Saudita, desculpa, neste exato momento não tem data remarcada. Então, se você, inclusive, jogar na internet, vai constar como cancelado, tá? Então, conforme é mencionado em comunicado da FIA, as propostas acordadas são em 4 sessões principais. Então, vamos falar um pouco de qualificação, tá? Então, o que mudou para a qualificação?
Ajustes no gerenciamento de energia, incluindo uma redução na carga máxima permitida, né? Então, eles reduziram o tamanho da bateria. Então, o que isso significa na prática, né? Isso vai visar reduzir o consumo excessivo de energia e incentivar uma condução mais consistente de velocidade máxima. Então, o que acontece? Hoje, com a bateria a 8 megajoules, os pilotos eles falavam assim, opa, se eu guardar essa bateria aqui, eu guardando ela, e eu posso ter a chance maior de ultrapassar o piloto, mesmo que eu esteja atrás, né, na reta. Porque aí talvez eu vou abrir o sistema de ultrapassagem, eu vou pegar ali, querendo ou não, toda a questão aerodinâmica, eu vou pegar o vácuo ali do piloto da frente e vou ultrapassar. Com essa bateria menor, isso significa que para os pilotos ultrapassarem, eles ainda vão utilizar esse recurso. Porém, é menos boost de bateria. Então, eles vão precisar chegar ou mais colados ou ter uma estratégia na hora da ultrapassagem. O que deixa uma corrida um pouco mais natural. Aquilo que eu falei, né? O objetivo é que os pilotos estejam acelerando o tempo todo, não poupando bateria. Que seja uma corrida e não em quem gerencia melhor a bateria, né? Essa é uma das principais críticas que a gente tem à Fórmula 1 desse ano, tá? Então, essa alteração tem como objetivo reduzir a duração máxima do superclip, né? Que é aquele momento em que o piloto deixa de acelerar. Às vezes ele não é nem que ele freia, mas ele tá ali no meio da reta, ele deixa de acelerar e aí esse momento em que ele tira o pé do acelerador, ele vai recarregando essa bateria, né, que agora está reduzida, para poder utilizar num próximo trecho, numa próxima reta. Aí tudo depende de como o piloto vai fazer, tá? Aí fica a critério de cada piloto, cada equipe, de como o carro foi projetado, beleza? Mas a ideia é para reduzir. Então, aquele momento em que a gente vê que o piloto atingiu o pico e não ganhava mais velocidade, a ideia é que ele continue atingindo um pouco mais esse pico e aí tem esse tempo reduzido. O superclip ele ainda vai existir? Provavelmente ele vai existir, porque faz parte desse regulamento. Essas mudanças elas não visam corrigir um regulamento que nasceu de uma forma que não está agradando as pessoas, mas ele visa mitigar. Eu acho que a palavra certa aqui não está nem para corrigir, acho que a palavra certa é mitigar os impactos e testar. Pelo menos a FIA está agindo. São 3 provas, né? Não teve Bahrein e Arábia Saudita, mas são 3 provas e a FIA está agindo perante a isso, tá? Outra coisa que mudou na parte da qualificação. A potência máxima do superclip aumentou para 350 kW por hora, né? Quilowatts, desculpa. Então, reduzindo ainda mais o tempo de recarga e a carga do trabalho do piloto. Então, ou seja, de novo, tudo focado no quê? Acelerar. O piloto na qualificação, com essas mudanças, a princípio, ele vai estar mais tempo ali, ó, acelerando. Que é a ideia da qualificação, né? O momento de qualify, o momento de classificação para a corrida, seja a sprint, seja a corrida principal, é marcada por isso. Os pilotos indo no máximo que eles podem, às vezes batendo, às vezes rodando, saindo na curva, porque eles estão buscando o limite máximo. Que na corrida, aí é diferente, porque tem mais voltas, tem várias circunstâncias, mas ali numa volta lançada, essa é a ideia. A ideia é o quê? Que os pilotos vão e tentem acelerar o máximo possível. Vejo como uma boa tentativa, tá? Essa mudança, vamos ver como que vai ficar na prática, né? É aquela questão, às vezes a gente quer mitigar algo que nasceu de uma forma que, para corrigir, aquela brincadeira, né? Aquela velha frase, tem que nascer de novo, tem que fazer do zero. Às vezes é isso. Ou em outros momentos, né? Pequenos ajustes podem ajudar a mitigar esse impacto, mas fato é que ainda vai continuar desagradando as pessoas, tá? O número de eventos em que podem ser aplicados limites alternativos de energia mais baixos foi aumentado de 8 para 12 corridas. Então, ou seja, o que eles querem dizer? A gente pode mudar, tudo depende, né? A gente está falando de pistas diferentes, por exemplo, Interlagos e Monte Carlo. Monte Carlo você não tem uma velocidade tão grande de reta, você tem maiores freadas, porque você tem curvas. Você não tem nem curva de alta, né? Vamos ser sinceros. Se a gente considerar, né, depois que a gente sai ali do túnel, né, que querendo ou não é uma reta curva, tirando isso, é o único momento de aceleração no qual você tem um grau ali de mexer no volante. Então, significa que eles podem olhar para as corridas e irem modificando de acordo com o que vai acontecendo, né? Isso foram as mudanças da qualificação. Na corrida, maior segurança e consistência de desempenho. Então, a potência máxima disponível através do boost em condições de corrida agora está limitada a 150 kW.
ou a nível da potência atual do carro no momento da ativação se for superior, limitando as diferenças repentinas de desempenho. Vamos lá. Vocês lembram no vídeo anterior que eu demonstrei a diferença que estava o cola-pinto para o Berman? Se você olhar e pensar, ali foi uma tentativa de ultrapassagem culposa. Mas eu nem diria que foi uma tentativa de ultrapassagem. Foi simplesmente o Berman tentando tirar o carro da frente do cola-pinto porque ele ia bater. Aí ele tirou, foi na grama, rodou e se machucou. Então, para isso, por isso que o primeiro item aí dessa parte da corrida é maior segurança. Então, por mais que a FIA possa não admitir 100% publicamente que o caso do acidente do Berman foi o que motivou essa mudança, essa e as demais que a gente vai ler aqui, com certeza, isso tá dentro do pacote, tá? A potência de MGUK é mantida em 350 kW nas principais zonas, incluindo a zona de ultrapassagem, mas será limitada em 250, ok? Essas medidas visam reduzir as velocidades de aproximação excessivas, ou seja, quando um piloto ele está chegando a muita velocidade e o outro na frente está mais baixa velocidade. Então vai tentar reduzir isso daqui, ó. Essa chegada excessiva. O piloto de trás ele vai chegar, mas de uma forma um pouco mais natural, onde ele possa prever a ultrapassagem e o piloto da frente também poder se defender, tá? Então tem um tweet aqui da FIA, né? Enfim, falando. O início da corrida, tá? Isso aqui é interessante também, porque a gente teve alguns problemas de carros parados. Inclusive, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, o próprio Colapinto ele faz uma manobra na largada que eu esqueci o carro que ele tirou, não lembro qual foi o piloto, mas ele tira ali que assim, em slow motion fica uma coisa linda e maravilhosa, mas é um risco muito grande, porque ele está no momento de largada, no momento de arranque, acelerando total e tem um carro parado na frente dele ou em marcha lenta e ele teve que tirar ali, foi uma manobra muito bonita que o Colapinto executou, mas fato é que é perigoso, né? Então vamos ver o que tem no início de mecanismos na corrida ali na largada, né? Um novo sistema de detecção de partida com baixa potência. Então foi desenvolvido e aí vai aparecer provavelmente algum display para o piloto que está atrás, ó, esse carro está com uma velocidade anormalmente baixa, tá? Nesses casos, o acionamento automático do MGUK será ativado para garantir um nível mínimo de aceleração e mitigar os riscos relacionados à largada, sem introduzir qualquer vantagem esportiva. Então, a unidade de potência ela vai ser ativa para tentar tirar esse carro da inércia ou da baixa velocidade para tentar evitar um acidente, tá? Entendo que a ideia é essa. Está sendo introduzido um sistema de alerta visual associado que ativa luzes intermitentes traseiras e laterais nos veículos afetados. Aí é o que eu falei, né? A parte de identificação, e também vai reinicializar o contador de energia no início da volta de formação para corrigir uma inconsistência do sistema previamente identificado. Ok, então isso aqui é uma correção. Condições de chuva, a gente ainda não teve esse detalhe, na verdade, né? Se a gente olha a Fórmula 1 do passado e olha de hoje, né, a gente vê, tem um vídeo que sempre rola, né? Que é o Grande Prêmio da Bélgica, né, sendo cancelado após 3 voltas. E tem uma batalha entre o Kubica e o Felipe Massa, se eu não me engano, em 2007. Eu não lembro qual que foi o Grande Prêmio, não sei se foi o Grande Prêmio do Japão, tá? Ou do Canadá, não me recordo. Ou um outro Grande Prêmio. Mas é um vídeo que circula bastante, né, nas redes sociais, no qual tá uma chuva e os pilotos estão lá. Roda, vai para a grama, não vai e tudo mais. E hoje em dia já não existe isso. Quando tem aquele tipo de condição de pista, a FIA nem libera para competir. Então, é interessante que eles já se adiantaram, mesmo não tendo ocorrido essa chuva ou pista molhada intensa, eles já estão se antecipando, vendo que se já existem problemas em dia, né? Então, ou seja, em circuitos diurnos e também com pista seca, que dirá noturno, se você não houver uma sinalização correta, e também quando você tem um cenário da chuva, tá? Então, o que eles mudaram aqui? As temperaturas da camada isolante dos pneus intermediários foram aumentadas com base no feedback dos pilotos, né?
a fim de melhorar a aderência inicial, total, beleza, ok. A ativação máxima do RS era reduzida, limitando o torque e melhorando o controle do carro, beleza. Os sistemas de iluminação traseira foram simplificados com sinais visuais mais claros e consistentes para melhorar a visibilidade e o tempo de reação dos motoristas, ok. Estas propostas finais serão agora submetidas a uma votação eletrônica do Conselho Mundial de Desporto Motorizado da FIA antes da sua implementação prevista, tá? Então, essa é a matéria que a gente tem. E o que a gente consegue ter como conclusão de tudo isso, né? É fato que a FIA está percebendo que as novas regras não agradaram. Os pilotos, quem cobre, quem assiste a corrida, enfim, não tem agradado. E a Fórmula 1 conseguiu, né, depois de um tempo de queda de audiência ali, o Grupo Liberty assumindo, enfim, conseguiu trazer novas pistas, enfim, novas questões para a Fórmula 1 que voltou, né, o público mundialmente a prestigiar. As equipes estão super valorizadas em questões de valor de mercado. E aí vem um regulamento desse que pode colocar em xeque o trabalho de muito tempo, né? Então, a FIA tem que agir. E justamente já que você não tem corrida, né, em abril, a próxima corrida está prevista para o dia 3 de maio, né? Então, 1, 2 e 3, né? 1 de maio, inclusive, Dia do Trabalhador, mas também vai completar 32 anos, infelizmente, 32 anos da morte do Ayrton Senna. Eu, que não tive a oportunidade de ver o Ayrton Senna correr, acho que é uma das coisas que eu mais fico tristes assim na vida. Acho que se eu pudesse escolher um evento esportivo para talvez estar presente, era acompanhar alguma corrida do Senna ao domingo de manhã. Sou muito fã de Fórmula 1. E no dia 1º de maio, né, tem os treinos livres, aí dia 2 e dia 3 é a classificação e corrida, o Grande Prêmio de Miami. Então já na próxima semana a gente já retorna com a Fórmula 1. Porque assim, eu particularmente falando, tá? Embora a Fórmula 1 não esteja de maneira natural e isso me desagrada, eu ainda continuo amando o esporte, entendo que foi um erro. Erros acontecem, né? A gente está num mundo onde as tecnologias estão sendo implementadas, mas existe aquela questão, né? Aquela linha muito tênue, né? Até que ponto todas as novidades elas precisam ser implementadas ou quando elas perdem a essência, né? A gente vê muito isso no futebol americano. Cada vez mais existem regras ou aplicação de faltas para justamente penalizar um tipo de tackle, um tipo de contato, porque a gente está falando da saúde dos atletas. Eu entendo isso, mas é uma linha tênue entre as pessoas que gostam do esporte e falam que talvez o esporte está cada vez mais perdendo a essência, porque hoje não é permitido muito contato. É a mesma coisa com a NBA. Eu, por exemplo, parei de assistir a NBA. O jogo da NBA, em algum momento, me fez perder, sabe? E não é nem por conta de um jogador ou não, é óbvio. Quando eu voltei a acompanhar a NBA, eu sei que o vídeo é de Fórmula 1, tá? Mas só para dar esse contexto, a conclusão final. Quando eu voltei a acompanhar a NBA, foi por conta de um time e por conta de um jogador. Ok, mas eu também perdi um pouco do gosto, e esse jogador ainda continua em atividade, muito por conta de... O jogo foi muito legal, o Golden State movimentou a questão da bola de 3, mas meio que perdeu, sabe? Eu comecei a assistir alguns jogos de NBA, era só tentativa de 3, poucas bandejas, enfim, utilização de pouco garrafão. Eu entendo, mas são questões que às vezes acaba perdendo e a gente fica nessa dúvida, né? O quão importante a gente evoluir, sendo que a Fórmula 1 sempre foi um berço da tecnologia, né? Muita coisa do que a gente tem hoje nos carros que a gente dirige foi testada ou foi homologada, enfim, lá na Fórmula 1, e aí passou para as grandes empresas que aí adaptaram, né? Porque nem tudo que está lá você consegue trazer o as-is, né? Exatamente para os carros de passeio, né? Obviamente. Mas muita coisa que tem na Fórmula 1, que a gente tem nos dias de hoje, é muito graças à Fórmula 1. Bom, é isso, né? Agradecer mais uma vez vocês aí. Lembrando, tá? O foco aqui é a gente trazer notícias do que eu venho acompanhando. Quero abordar bastante seleção, mas eu quero falar de seleção não na parte de especulação. Quando a gente começar a ter os nomes e principalmente saber se o Neymar vai ou não para a Copa, porque eu acho que é o vídeo clichê que vocês vão ver em qualquer plataforma que vocês acessarem. No dia que sair a convocação, se tiver ou não tiver o Neymar, com certeza vai ser o assunto do dia, tá bom? Obrigado, galerinha. Espero que o vídeo e o áudio tenha ficado legal. A iluminação também, hoje eu tô gravando de noite, mas é bom para testar, né? Porque aí eu consigo aprimorar aqui os horários que eu tenho para gravação.
E é isso, não sei se o vídeo ficou muito longo, deixa eu dar uma olhada, 19 minutos. Mas acho que vale, né? 19 minutos para tanta mudança que veio aí. Espero que eu tenha conseguido explicar. E por favor, né, deixe nos comentários. Vocês são a favor dessas mudanças? Acham que essas mudanças talvez não vão fazer efeito nenhum? Que esse regulamento tem que nascer novamente, do zero? Não tem que ter questão elétrica? É mais saudosista? Quer que volte o V12? Tá sentindo saudade do V8 aspirado, né? Que por mais que não tinha barulho, não era aquela mesma coisa. Tá sentindo saudade daqueles motores de antigamente? Deixem aí nos comentários, por favor. Muito obrigado e a gente vai cobrindo aí as notícias do esporte aí com foco nas principais notícias, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!